Vamos olhar um pouquinho também para os assuntos internacionais, fazer conexão com os Estados Unidos. Por lá, o presidente Donald Trump decidiu isentar a importação de smartphones e computadores para os Estados Unidos. Em um comunicado oficial, o governo diz que a retirada das tarifas também se aplica a vários componentes eletrônicos. Quem explica para a gente é ele, o nosso analista e âncora do CNN Money, Fernando Nakagawa. Naka, boa tarde, bem-vindo. Onde é que você está, Fernando Nakagawa? A audiência pergunta. Boa tarde, Tainá. Eu estou em Cambridge, na cidade aqui, grudadinha com Boston, nos Estados Unidos, e especificamente eu estou aqui dentro de um dos edifícios, dos vários, da Universidade de Harvard, onde acontece hoje e amanhã a Brasil Conference. Então, estou aqui acompanhando os assuntos brasileiros, mas também os assuntos internacionais. E aí, no noticiário americano hoje, a grande notícia é esta nova volta atrás. É um segundo recuo de Donald Trump na semana, quando a gente observa as políticas comerciais. Trump decidiu isentar todos os itens, os principais itens eletrônicos das tarifas de importação, que no caso da China chegam a 145%, mais ou menos 80%, por exemplo, dos telefones iPhone, modelo iPhone, que são comercializados aqui nos Estados Unidos, vem da China. Então, seriam todos eles taxados em 145%. O presidente Trump, então, volta atrás, isentando telefones celulares, computadores, monitores de computadores, uma série de outros equipamentos e também processadores de computador, processadores para eletrônicos deste tarifaço. É o segundo recuo em uma semana. No meio da semana, ele já havia recuado ao equalizar as tarifas de importação para 10% para todos os países, tirando aquela série de alíquotas diferentes, algumas próximas de 50%, todo mundo passa a ter 10% por 90 dias, até que se negociem outras condições, exceto um único país, a China. Para a China, piorou a condição e eles passam a ter 145%. Agora, Tainá, uma curiosidade sobre essa medida que foi anunciada ontem de maneira muito discreta, não houve um anúncio oficial ontem, só uma decisão divulgada pela Receita Federal aqui dos Estados Unidos, né, a US Customs and Border Protection. Nesta resolução divulgada ontem à noite, é muito curioso, porque esta decisão de isentar os telefones celulares e os computadores, ela vai para o passado, porque desde sábado passado, dia 5 de abril, já está valendo esta medida. Então, Donald Trump mudando até o passado com esta decisão. Havia a estimativa de que a imposição destas tarifas poderia tornar um telefone celular comum, um iPhone, por exemplo, de 40% a 50% mais caro para o consumidor americano se for importado. Agora, no caso de itens fabricados aqui, ele poderia ser até 3 vezes mais caro do que é atualmente, Tainá. Naka, interessante, né? Depois de alguns dias somente do anúncio desse tarifaço, a gente começa a perceber que Donald Trump não aguenta a pressão dos países que decidem reagir. Não só da China, Canadá, União Europeia, ali alguns países europeus, a gente percebe Japão também indo no mesmo caminho e outros países que estão tentando algum tipo de negociação, mas pela via diplomática, exemplo do Brasil, mas a grita foi forte. E aí o presidente americano, de forma muito discreta, como o Naka estava pontuando, vai recuando pouco a pouco, exceto em relação aos chineses. Naka, você contou já pra gente que está em Harvard, nos Estados Unidos, está acompanhando, gente, o Naka, a Brasil Conference 2025. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, teve que responder a uma pergunta famosa entre os estudantes brasileiros da universidade, Naka. Que pergunta foi essa? Pois é uma história interessantíssima. Muitos dos brasileiros que estudam aqui em Harvard tentaram ou têm a bolsa dada pela Fundação Estudar. É uma mantenedora de bolsas de estudos para muitos brasileiros e brasileiras aqui nos Estados Unidos. E no processo seletivo, que é muito difícil, no final, na última entrevista, são agrupados ali vários, 5, 10 candidatos, candidatas, e sempre há esta pergunta.
A pergunta é basicamente a seguinte: agora que vocês já se conhecem, vocês já estão há vários dias nesse processo, eu queria saber, aí para cada um que está na fase final, quem você eliminaria e por quê deste processo? E esta mesma pergunta foi feita ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e a resposta, Tainá, eu não vou dar a resposta aqui porque a gente vai ouvir, mas a resposta gerou gargalhadas aqui na Universidade de Harvard. Vamos ouvir então o ministro Gilmar Mendes. Na vida política, a gente não escolhe interlocutores, como também, no nosso caso, né, o tribunal vai sendo composto e recomposto ao longo do tempo. E a gente aprende até a gostar de posturas que não são lá as mais gostáveis, né? A gente aprende a compreender e ver a importância, inclusive, desse processo dialético no colegiado. Isso é um ensinamento interessante. Na turma, que isso ainda fica mais evidente, nós somos 5. E eu, para fazer prevalecer a posição, preciso de pelo menos 3 votos. Então, eu tenho que, de alguma forma, ser contemplativo, ser tolerante, compreender a posição de todos para tentar formar maioria. De modo que, a mim me parece, assim, de maneira bastante sincera, que ninguém deve ser excluído, sabe? Pelo contrário, nós devemos aprender a conviver com todos.